Você sabe o que acontece no intestino de quem tem doença celíaca quando essa pessoa come glúten? Primeiro de tudo, vamos desfazer a confusão mais simples. Doença celíaca não é intolerância a glúten. Intolerância seria a dificuldade de digerir o glúten. Na doença celíaca, o que acontece é que o teu sistema imune vai atacar o teu próprio intestino. E o que vai gerar esse ataque é uma proteína muito específica, o glúten. Mais especificamente, um pedacinho dele que se chama gliadina, que está no trigo, na cevada, no centeio. E praticamente todo celíaco carrega 2 genes específicos. Quem não tem nenhum desses genes, muito dificilmente pode ter a doença celíaca. A ausência deles quase descarta o diagnóstico. Só que, de novo, ter o gene não condena ninguém. Você pode ter o gene da doença celíaca e não desenvolver a doença. E o que acontece na doença? O teu intestino delgado, ele é recoberto por um negócio que a gente chama de vilosidades. São como se fossem vários dedos. Porque, veja bem, o intestino delgado, ele é responsável pela absorção. Então, essas vilosidades servem para aumentar a superfície de absorção. Porque se ele fosse um negócio reto, ele ia ter só essa superfície para absorver. Só que como ele é assim, ele absorve em todos os pontos. São dobrinhas microscópicas como se fosse um tapete felpudo. E é a partir dali que os nutrientes vão entrar no nosso corpo. Na doença celíaca, o ataque do sistema imune vai destruir essas vilosidades. O tapete felpudo vai ficando liso e o intestino liso absorve mal. Por isso, os sintomas clássicos de doença celíaca são os sintomas de má absorção, diarreia crônica, fezes gordurosas, perda de peso e as consequências de não absorver direito, anemia por falta de ferro, ossos enfraquecidos, às vezes até dificuldade para engravidar e sintomas neurológicos. E nem todo celíaco vai ter esse quadro clássico de problema na barriga. Existe a forma típica em que o paciente ele não vai ter os sintomas digestivos óbvios. A pessoa vai chegar no consultório com uma anemia que não melhora, com uma osteopenia, uma osteoporose muito cedo. E existe ainda aquela forma que é silenciosa. A pessoa ela não vai sentir nada, mas o intestino está sendo destruído por dentro. E Jade, como é que eu sei que eu tenho doença celíaca? Como é que eu sei que o meu intestino não é um desses que está sendo destruído por dentro enquanto eu não sinto nada? O João, meu namorado, é exatamente assim. O diagnóstico costuma iniciar com uma triagem por exames de sangue. A gente vai lá no sangue procurar anticorpos específicos da doença. Se eles vêm positivo, o próximo passo é uma biópsia do intestino. A gente vai lá por uma endoscopia e vai pegar um pedacinho do teu intestino delgado para olhar no microscópio e para ver se essas vilosidades estão ali ainda ou se elas estão desaparecendo. E um detalhe desconfortável é que esses exames precisam ser feitos enquanto a pessoa continua comendo glúten, porque o tratamento é parar de comer glúten. Então, se você parar e for fazer os exames, pode ser que os exames venham normais. Por isso, o ideal é que tu não saia cortando glúten por conta própria para testar, porque isso pode atrapalhar o diagnóstico. Então, o ideal é investiga primeiro. Se for o caso, você corta o glúten. E o tratamento é super simples de falar, mas bem mais difícil de fazer. É cortar o glúten para sempre. Quando o glúten sai de vez, o intestino se recupera, as vilosidades voltam a crescer, teu corpo volta a absorver o que precisava e todos os outros problemas somem. Dieta sem glúten virou moda e, paradoxalmente, está prejudicando quem de fato precisa dela, porque as coisas ficam mais caras e quem realmente precisa comprar comida sem glúten tem mais dificuldade. Para a maioria das pessoas, cortar o glúten não traz benefício nenhum, mas para o celíaco não é escolha de estilo de vida. É um tratamento médico. E um traço de contaminação, às vezes, já é o suficiente para reativar a doença. Então, se você tem uma anemia que ninguém explica, sintomas digestivos que não passam, ou se você tem um parente celíaco, vale a pena conversar com seu médico e investigar para ver se talvez essa não seja a causa dos seus problemas. Não vale a pena simplesmente cortar o glúten, porque nessa doença a ordem importa. Ela é, inclusive, uma das causas mais comuns de má absorção de nutrientes.